Primeiro, parabéns. Obrigado por trazer esse assunto. Ele é bem interessante assim para a gente, né? E tem um grau de importância muito alto. Mas eu estou sentindo um pouco de falta para as mães solteiras. Eu fui casada 21 anos. Acho que eu separei mais ou menos há uns 4 anos. Eu não vejo muita rede de apoio para esse tipo de mãe, sabe? Ainda que a gente tenha guarda compartilhada e tudo mais, a gente fica no papel de provedora o tempo todo, né? De levar a criança para o mundo, de ir buscar, de trazer. E, e isso é um fator que realmente está começando a me fazer refletir, porque foi aquela frase da criança quando ela falou: Eu não quero ser mãe. Aí eu assustei. Falei, nossa, se ela não quer, alguma coisa estranha tem, né? Nessa relação, não sei se foi pós-separação, não tem como avaliar, né? Sim, Ou se é realmente o papel da mãe na vida dela, né? Como que a mãe está conduzindo. E aí me fez refletir. Falei, peraí, eu tenho que buscar aprender algo que eu não estou enxergando, né? Tem algo que eu não estou enxergando para a criança ter verbalizado isso, né? Ter colocado isso para fora. com E, certeza. é, e aí eu tô nessa busca, né? Os relacionamentos também não estão dando certo. E assim, é interessante porque assim, eu moro em Brasília. Eu tenho apartamento próprio, eu tenho um carro próprio, eu estou finalizando o mestrado. Não me acho assim uma pessoa mais feia do mundo, mas não flui, não acontece, não, não avança. E acho que isso acaba implicando assim todas as áreas. Peraí, se eu não voltar a enxergar para mim onde é que eu não estou conduzindo, não estou acertando, e como eu posso melhorar isso, né? Porque realmente hoje eu não sei o caminho. Muito interessante, Lucilene. Muito bom você trazer essa provocação aqui, né? E assim, olha, veja que é a filha falando para a mãe. Contudo, na verdade, essa fala, ela diz muito mais sobre a percepção que a tua filha está tendo do seu papel enquanto mulher, até, do que do seu papel enquanto mãe. Não é por causa do tipo de mãe que você é que ela não quer ser mãe. É a percepção que ela tem da mulher que é mãe. Percebe? Que antes de sermos mães, antes de sermos profissionais, antes de sermos esposas, nós somos mulheres, certo? É essa reflexão que eu estou trazendo. Só que muitas vezes, lembra daquela linha do tempo que eu trouxe num dos slides que eu apresentei? Nós cuidamos da carreira e muito provavelmente foi essa a jornada que você fez também. Veio ali a Foi carreira, depois o relacionamento e depois a maternidade, né? isso. Então, o que acontece nessa jornada? A, a escolha, essa escolha do relacionamento e do como você vai se projetar enquanto mulher neste relacionamento, na relação com a tua carreira, na relação com a maternidade, vai vir. Lembra que eu falei que vem lá de trás? Então, isso vem da percepção que você teve, do papel da mulher, daquilo que você ouviu, daquilo que você aprendeu enquanto mulher, a respeito do seu papel como mulher profissional, como mulher mãe, como mulher num relacionamento conjugal. E, como normalmente o relacionamento conjugal vem antes da maternidade, normalmente é assim, né? Essa escolha do homem que vai seguir conosco para a vida também é um reflexo de toda essa experiência que nós trazemos, de toda a expectativa, boa e ruim, de tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos e projetamos sobre o papel da mulher no relacionamento. Tanto que, na época dos nossos pais, as mulheres ouviam o quê? Primeiro, o relacionamento.
Era o contrário. Só sai de casa casada, né? Então, justamente. E, na verdade, algumas vezes, dependendo do contexto cultural, familiar, do qual ela vinha, as mulheres não precisavam nem trabalhar. Para que estudar se mulher não precisa trabalhar? Tem um marido para sustentar. Que é um outro viés de toda essa construção do feminino que nós temos. Que também não é bom. Minha avó e minha mãe eram assim, não podiam estudar. Porque elas não podiam saber muito. Então, porque a mulher não podia ser maior que o homem. Porque a mulher tinha que estar... Elas podiam saber mais, podia estragar a relação, né? Isso, exato. A mulher tinha que aguentar um homem, muitas vezes, ruim, um marido ruim, uma relação conjugal extremamente, muitas vezes, inclusive, né? Abusiva. Suportar tudo isso, né? Então, nós, na verdade, já estamos sendo ensinadas a suportar coisas ruins há muitos anos, desde a geração dos nossos avós, bisavós, quiçá. A diferença é que, ok, você não precisa mais suportar coisa ruim, porque agora você pode trabalhar, agora você pode ter independência, só que a gente acaba casando com um homem ruim, do mesmo jeito, suporta uma relação ruim, do mesmo jeito a vida toda. Ou, por que você separou há 4 anos? Se não por esse motivo. Porque suportou por 21 anos uma relação, porque talvez tenha sido boa até durante um período, mas que depois, ao longo dessa jornada, começou a não ficar boa. Ou talvez ela nunca tenha sido boa e você não tenha nem percebido isso, porque antes você era portona. Não precisava deles. Para que saber se ela é boa ou ruim? Eu dou conta, eu sozinha me basto. Né? Ao ponto, e se tiver crianças na sala, ou microfones abertos aí, ou caixas de som abertas fora do fone, da voz, baixem o volume, né? Porque agora eu vou falar coisas, eu falei que a reunião é secreta, tá certo, mulheres? Então, eu vou aprofundar um pouquinho mais, porque o tempo é muito curto, não dá para a gente entrar muito profundamente, tem muito mais coisas para serem discutidas aqui, mas a verdade é que as mulheres, como eu já falei, não precisam de homens hoje nem para terem filhos, mas também não precisam de homens nem para ter prazer sexual. Porque os vibradores fazem isso por eles. Ok, a mulher não precisa de homem mais para nada nessa vida. Ela vai no banco de esperma, escolhe, diz até quais são as características que ela quer do pai para fecundar o óvulo dela. Certo? Então, isso é o que está disponível no mercado. Igual a gente entra para fazer as compras da nossa casa, nós entramos num banco de esperma e compramos o esperma. Qualquer pessoa pode fazer isso, basta ter dinheiro. Certo? Então, onde que está? A mulher, ela se basta, ela sozinha se dá, só que o peso e o custo disso é muito grande. E por quê? Voltando para a tua pergunta, né? Porque se deixar eu vou longe, que esse tema, ele é vasto, e aí a gente vai até amanhã de manhã conversando. Brincadeira, meninas, eu prometo que não, e por favor, não saiam da sala, que vamos tirar foto, hein? Quero registrar. Eu sei que tem o horário, que algumas pessoas têm a questão do horário, tá? Mas eu prometo que a gente não vai se prolongar muito mais tempo aqui. Vamos ter outros encontros para isso, né? Para conversarmos mais sobre esses temas, mas o que eu quero dizer é que o porquê, voltando ao ponto da sua pergunta, mas eu tentei outros relacionamentos e não deram certo. Né? Por quê? Porque a referência que você traz é aquela mesma lá de trás. Quando você não consegue encontrar um homem bom para ter uma relação, para construir uma relação com você, é porque você também não está sendo uma mulher rara para encontrar. Porque vocês já viram que essa coisa, você atrai as coisas que você deseja? Ou você acha que o homem que quer ser protetor, o homem que quer ser provedor, ele vai querer uma mulher que sozinha se baste, não precise dele? Não, né? Então, os que você vai atrair vão ser aqueles que são o oposto disso. Percebe? Percebo, mas não é o que eu gosto. E como que eu atraio esse tipo de homem se ele não é o meu perfil? Repete a pergunta, porque eu não entendi a tua pergunta. O que você não gosta? Então, o que você está traindo? Então, não aí tão você meu perfil.
Você precisa aprender a se tornar uma mulher rara, a ser uma mulher, né, que não precise, porque isso é inconsciente, tá, Lucilene? E aí o tempo aqui não vai dar, mas não se preocupe, vai ter presente aqui para vocês que ficaram, né, aqui. Eu vou dar um presente para vocês, para a gente poder até explorar um pouco melhor essas questões mais profundas, pessoais. Mas o fato é que, entenda, isso é um reflexo de você. O teu mundo exterior, ele reflete o teu mundo interior. É isso que você está trazendo para você. Se não é o que você quer, então a gente precisa olhar para dentro de você para entender o porquê que você está refletindo isso. Porque isso tem a ver com os seus medos inconscientes, com as experiências que você viveu, com a maneira como a tua mente aprendeu a se proteger dos homens que não eram bons, mas que fazem com que você atraia outros homens que também não são bons. Mas não são bons por quê? Porque são, né, provavelmente, homens, como nós chamamos aqui, muito provavelmente, né, homens tipo banana. São aqueles homens que também não querem assumir compromisso. São os homens que não querem, né, ter uma família, que não querem estar com você como mulher, de fato. Mas a real é que, se você encontrasse um homem desse, você não iria sair do lugar de onde você está. Então, você iria acabar repelindo esse tipo de homem, porque esse tipo de homem não quer uma mulher que não precise de homem. Entende? Tá conseguindo conectar os pontos? Sim, estou perfeitamente. Ótimo. Perfeitamente. Então, não é intencional, né? Não é isso. intencional. Sim. Às vezes já deve existir aí uma programação que está se repetindo, né? Isso. Perfeito. E é importante você olhar para isso, por quê? Porque se você não parar para entender o porquê que você atrai esse tipo de homem, você vai entrar num outro relacionamento que vai ter mudado só a foto da pessoa. Mas no final, padrão de comportamento é o mesmo do relacionamento anterior. Né? Entendi. Mas vamos olhar para isso melhor. Que legal, amei a sua pergunta, viu? E aí, olhar, a tua filha é só um espelho disso tudo. O ser mulher. Ser mulher, vou querer ter filhos. Para ter filho, eu preciso de um homem. Então, essa daí, a sua filha já é uma versão evoluída de você. Entendeu? Evoluída, só que não, né? Hashtag SQN, como dizem eles aí. Por quê? Porque aí ela já não quer nem para que filho? Porque ela, como filha, é fruto de um relacionamento que não deu certo. Mas não é não deu certo porque vocês se separaram. Não deu certo porque esse contexto, entendeu? Do ser mulher para passar pelo que minha mãe passa, para viver o que minha mãe viveu, eu não quero. E nem quero ter filhos para sofrerem o que eu sofri. Porque ela sofreu. De alguma forma, ela sofreu. Sim, eu sofre, né? Porque o fato dela não me ver com alguém e o pai já está se relacionando, ela não está entendendo. Ela não está entendendo. Olha e ela já começou a questionar: quando que eu vou ter um namorado? Quando que eu vou me relacionar? E essa resposta eu nem soube dar para ela ainda. Uhum. Interessante isso, bem interessante. E por trás dessa pergunta, pode ter aí uma série de coisas escondidas. Né? Porque no fundo, bem no fundo, ela também se sentiu trocada. Sim. Quando ela está tomando as suas dores, sabe? Sim, sim. Sim. Inconsciente, né? Inconsciente, exatamente. Ela goste do relacionamento do pai e tudo mais. Ela fala muito bem, inclusive, ela fica até muito feliz. Ela não entende por que ele está e a mãe não. Uhum. Como se houvesse até uma espécie de penitência, né? Que a mãe tem que pagar. Isso. Isso. Por ter não é justo, né? Isso.
eu sinto isso nela. Sabe? Pois é. Sim. Perfeito. Interessante. Que bom que você sente isso, né? Vamos olhar para isso, porque é muito importante aquilo que eu falei, né? Realmente, quando nós não nos colocamos para os nossos filhos da forma como realmente, assim, gente, existe situação perfeita, existe condição perfeita? Não existe. Mas não é disso que eu estou falando. Estou dizendo que pode ser melhor, que é um processo e que nós vamos, sim, influenciar a maneira como nós lidamos conosco, a maneira como nós agimos e assumimos os papéis da nossa vida, vai ser determinante para a maneira como os nossos filhos vão nos perceber, vão se perceber e vão construir as relações futuras deles, né? Lembrando que estamos aqui para falar de nós, mais especificamente, né? E claro que isso vai reverberar nos nossos filhos, afinal, nós também somos mães, né? Vai reverberar nos nossos relacionamentos, porque nós somos mulheres que precisamos ter alguém. Todos nós, seres humanos, somos seres relacionáveis. A gente nasceu para viver com gente, né? Não é para viver sozinho. Mesmo que em alguns momentos desejemos estar sozinhos, e tudo bem, faz parte também. Mas não para vivermos sozinhos, né?